partir de agora você acompanha o programa Direito e Cidadania e hoje, para falar um pouquinho sobre assistência judiciária, essa importante função da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos a satisfação e a alegria de receber Sua Excelência, o Dr. Aislan Queiroga Trigo. Dr. Aislan, seja bem-vindo à TV Viena, à cidade de Assis e ao programa Direito e Cidadania. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar desse momento tão importante para a cidadania do nosso estado, do nosso Brasil. Nós que agradecemos, Dr. Aislan. O senhor exerce uma importante função para a advocacia no estado de São Paulo e para a cidadania. Eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores quem é o Dr. Aislan. Bom, sou formado em São Paulo, formei lá na Universidade Capital, na MOC, São Paulo, e desde o ano de 2002 me mudei para Jales. Hoje atuo na advocacia na cidade de Jales, uma cidade do interior, perto já do sul do Mato Grosso do Sul. Estou lá desde 2002 fazendo um trabalho desde o início em favor da nossa classe. Fui presidente da subseção por 2 mandatos e hoje estou prestando esse serviço aí para a nossa OAB São Paulo, na condução do nosso querido presidente Marcos da Costa, como presidente da Comissão da Assistência Judiciária, que conta também com 4 conselheiros consultivos, mais 45 membros efetivos da comissão em São Paulo e mais os valorosos colegas que prestam serviço a essa comissão em cada subseção do estado. Então nós somos em 234 subseções, contamos em todas elas com uma comissão de assistência judiciária para dar auxílio à população carente, além dos 40 mil advogados conveniados no estado que prestam serviço da assistência judiciária. Fiz pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Ótimo. E essa é a nossa atuação lá na cidade de Jales. E como é que o senhor concilia essa atividade de assistência judiciária? Nós estávamos há pouco conversando, né? O senhor me disse que já visitou aí 120 e tantas subseções nesse ano. Como o senhor concilia a função de presidente da Comissão de Assistência Judiciária e a advocacia lá na sua cidade? Confesso que não é fácil, Ricardo, mas atrás dessa atividade nós temos lá no escritório um corpo de colaboradores que nos auxiliam. A minha esposa, que é minha sócia também, que acaba carregando toda a estrutura do nosso escritório, enquanto a gente presta esse auxílio aí para a população, para a nossa OAB na condução dos trabalhos da assistência. Hoje completo 122 subseções visitadas desde o início do ano até agora. É uma consequência do trabalho que já vinha sendo feito pelo nosso querido Alexandre Oguzuco e pelo querido Caio Augusto, que também foram presidentes da Comissão da Assistência Judiciária. Eu até digo que é um prestígio, uma honra, sucedê-los, mas no mesmo instante é uma tarefa difícil, porque eles também rodaram todo o estado e o nosso trabalho é só dar uma sequência nesse trabalho que foi feito brilhante por esses 2 grandes amigos. Sem dúvida, nós temos acompanhado o trabalho que o senhor tem feito aí na assistência judiciária, visitando as subseções, cuidando da advocacia e da cidadania, e realmente nós congratulamos aí com Vossa Excelência pela atividade, pela função, por essa importante função. Doutor Aislan, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é assistência judiciária. Assistência judiciária, ela tem uma natureza jurídica essencial, que é a prestação do serviço jurisdicional do advogado à população carente do Estado. Essa função ela é exclusiva da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, como ainda não conseguiu atuar em todas as comarcas do Estado, faz um convênio com a Ordem para um atendimento de forma suplementar à população carente naquelas localidades onde a Defensoria não conseguiu ainda se instalar. Hoje esse convênio contempla a atuação de 40 mil advogados no estado de São Paulo. É o maior convênio da Defensoria Pública. Aliás, o segundo convênio, em termos proporcionais, fica bem abaixo do número de atendimento prestado pela Ordem. Nós passamos facilmente de 1 milhão de atendimentos por ano. Então é um convênio gigantesco, prestado por valorosos colegas e presta o auxílio, o atendimento gratuito à população carente, que necessita de um advogado para levar os seus anseios à justiça. Sem dúvida. E nós temos visto ao longo dos anos que sempre existe um embate entre a Defensoria Pública, que deveria exercer essa atividade, e a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria que o senhor dissesse a importância da OAB nesse contexto da assistência judiciária. Olha, a Ordem, como eu digo, é a de maior credibilidade instituição civil no país, Aliás, uma pesquisa recente
disse que ela é a segunda maior, perdendo apenas para as Forças Armadas. É uma instituição de credibilidade que presta esse serviço com excelência através dos 40 mil advogados conveniados no Estado. E é claro que a Defensoria Pública reconhece isso. Em momentos, até um momento recente, nós tivemos grandes embates com a Defensoria Pública, mas eu hoje reconheço que a situação está bem melhor. A nova gestão que assumiu a Defensoria Pública tem se aproximado da OAB. Nós temos uma tratativa muito melhor hoje com relação ao convênio de assistência judiciária. E eu espero que a minha idealização esteja correta, que nós teremos aí navegando por águas mais tranquilas nos próximos meses. Sim, presidente Jaislan, e também a gente tem visto que o atendimento que é prestado pelo cidadão dentro da ordem e nos escritórios de advocacia, ele é infinitamente melhor do que o que é prestado pela Defensoria, não é isso? Isso é o que o próprio cidadão nos relata, Ricardo. Na ordem, o atendimento é diferenciado porque ele é entrevistado diretamente por um advogado, plantonista, experiente, que está lá na OAB, sob a supervisão de uma comissão de assistência judiciária. Sem dúvida. E os atendimentos que são realizados nos prédios, nas instalações da Defensoria, normalmente são realizados por funcionários, por estagiários e não por defensores públicos. Sim. Isso é o que chega para nós, é a informação que chega para a gente. E a população acaba percebendo essa diferenciação, né? Onde tem o atendimento pela ordem, é sempre um advogado que está atendendo. Sem dúvida. E no momento seguinte, essa triagem é feita de forma tranquila e rápida. Naquele mesmo instante, essa pessoa já é indicada para um advogado e pode procurar lá o atendimento. Na Defensoria, até pela questão burocrática do atendimento que é prestado pelo Estado através da Defensoria Pública, ele não tem esse contato direto como tem onde o atendimento é feito pela subseção. Nas comarcas do interior, que visitei várias comarcas já, o discurso é basicamente o mesmo, né? A população reconhece o serviço e o serviço é de excelência. Sem dúvida. Nos pontos em que existe Defensoria Pública, a população tem sim uma certa dificuldade para ter acesso ao defensor. E até a gente reconhece o motivo, né? A gente sabe que são poucos defensores, hoje eles estão um quadro de 700 defensores aproximadamente, talvez um pouco mais do que isso, e tenho certeza que é natural que haja essa dificuldade para atender um volume tão grande de demandas do nosso Estado. Sem dúvida. Doutor Jaislan, eu posso dizer, porque presidi a nossa subseção, que além do tratamento para o cidadão ser diferenciado lá na ordem, também o é pelos advogados quando chegam aos escritórios, não é? Então, eu acho que é por conta realmente disso que a ordem ganha espaço. E até gostaria que o senhor dissesse, em razão da falha da Defensoria, não é isso, que deveria prestar esse serviço para os cidadãos carentes, é que a ordem atua, não é isso? Exato. Nós hoje estamos completando 10 anos de convênio de assistência judiciária com a Defensoria Pública. Sim. Mas um convênio que já vem de 30 anos. Antes era com a Procuradoria. Antes com a Procuradoria-Geral do Estado. Sim. E o Estado de São Paulo é um Estado populoso, um Estado grande. Talvez por isso a dificuldade de que a Defensoria consiga chegar aí nas mais de 400 comarcas, salvo engano, que existem no Estado de São Paulo. Sim. Em contrapartida, nós sabemos que isso é uma função que a Defensoria deve assumir pelos próximos anos. Temos aí a emenda constitucional número 80 e diz exatamente isso, deu um prazo de 8 anos para que a Defensoria Pública, através de União, Estados e municípios, assuma essa totalidade do atendimento da população carente. Talvez não consigam, justamente por conta do atendimento ser muito grande no Estado de São Paulo. Sem dúvida. Mas temos uma perspectiva de data. Aliás, como eu disse, o atendimento da população carente é função da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e hoje os advogados conveniados fazem isso de uma forma suplementar através do nosso convênio. Certo. Aqui no Estado de São Paulo, o senhor já disse, mas são quantos colegas que prestam esse serviço? Mais de 40 mil advogados. E em média nós passamos, em média não, mas aproximadamente 1 milhão de atendimentos são realizados todos os anos. Poxa vida, um grande serviço público prestado pela ordem, né? Um grande serviço público, sem contar que recebemos para isso uma remuneração simbólica, né? Uma remuneração muito modesta, pela relevância do serviço que é prestado. Pela relevância do serviço prestado. Certo. Doutor Jaislan, nós vamos para um breve intervalo e retornamos em instantes.
Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. Bem, para você que nos acompanha, este é o programa Direito e Cidadania e hoje falando sobre a assistência judiciária, essa importante função prestada pela OAB e pela Advocacia de São Paulo. Nós temos a alegria de receber Sua Excelência, o presidente Aislan Queiroga Trigo. Doutora Aislan, nós estávamos falando sobre assistência judiciária no primeiro bloco e retornaremos nesse segundo bloco com esse tema. Como que funcionam as nomeações? Ricardo, hoje as nomeações elas são feitas através de um módulo eletrônico de indicações. Sim. Antigamente, até meados do ano passado, essas nomeações eram realizadas pela subseção, Sim. através de um programa administrado pela nossa Comissão de Assistência Judiciária. Certo. No ano passado houve a implantação desse módulo eletrônico de indicações, que é gerenciado essencialmente pela Defensoria Pública do Estado, e as subseções ainda fazem as indicações neste módulo eletrônico. Sim. Existe uma outra possibilidade de nomeação também, que é realizada pelo próprio cartório judicial, para os processos criminais, Sim. para os processos de infância e juventude e para os plantões judiciais. Então certo. hoje nós temos essas duas formas, subseção e cartório judicial. Tá certo. E o cidadão carente que não tem condições de arcar com os honorários advocatícios, ele procura a OAB, é isso? Isso. Onde não existe defensoria pública, ele procura a OAB para ter o atendimento. Onde existe defensoria, ele procura a defensoria. Certo. E nas localidades em que a defensoria atua, existe ainda uma forma híbrida de atendimento da população carente. Uma parte de causas pela defensoria, outras pela advocacia conveniada. Então, nesses casos, embora o atendimento inicial seja prestado na defensoria pública, a parte é redirecionada para um escritório de advocacia para ter o seu atendimento. Entendi. Presidente Aislan, o cidadão que vai procurar a ordem, porque nós temos visto, isso é combatido pela advocacia e pela OAB, que às vezes aquele que não preenche os requisitos, ele procura a OAB e às vezes acaba passando um outro. Quais são os requisitos daquele que procura a OAB para que seja nomeado um advogado? A regulamentação desses requisitos, chamado de hipossuficiência econômica, hoje é regulamentado por uma resolução dada pela Defensoria Pública. Certo. Aliás, é uma deliberação. Certo. Deliberação 89 de 2008 do Conselho Superior da Defensoria. Dentre vários outros requisitos, um deles, e é o mais essencial, o mais utilizado, é a renda familiar não ultrapassar 3 salários mínimos. Certo. Então, a pessoa leva lá seus demonstrativos de comprovação de renda e não deve ultrapassar esse teto para ter o atendimento Entendi. pela assistência judiciária. Certo. É um dos requisitos, tem vários outros, né? Sim. A Constituição Federal diz de forma diversa. Para a Constituição Federal não há presunção de hipossuficiência. Para a Defensoria há presunção de hipossuficiência quando não se demonstram caracterizadas essas circunstâncias. Nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 64, diz que o Estado prestará assistência aos que comprovarem a hipossuficiência econômica. Tá certo. Então, necessita da prova da hipossuficiência. Hoje nós temos um projeto de lei complementar 234 de 2016. Sim. Projeto muito importante, não só para a advocacia, mas também para a defensoria e muito mais para os necessitados. Esse projeto teve origem na OAB de São Paulo, é isso? Perfeito. Foi uma propositura, um pedido de propositura encaminhado pelo nosso presidente Marcos da Costa ao deputado federal Arnaldo Farias de Sá, que é o relator do projeto. E este projeto traz hoje uma nova definição de hipossuficiente, o que seria muito bom, porque nós acabaríamos destinando o recurso público exatamente àquele que necessita. Uma das dificuldades que nós temos hoje no atendimento de assistência judiciária, e no ponto que você tocou, muitos
que têm condição de pagar por serviço de um advogado particular, que não deveriam se utilizar da assistência judiciária, Sim. acabam se beneficiando desse serviço do Estado. A OAB São Paulo, a Comissão da Assistência Judiciária, juntamente com a Defensoria Pública e o Poder Público, Sim. o Ministério Público e o próprio Judiciário, vem combatendo isso, exigindo documentos, exigindo a comprovação e condenando essas pessoas. Sem dúvida. Porque, na verdade, a assistência judiciária move dinheiro público. Sim. E nós temos que aplicar bem o dinheiro público. Exatamente. Esse é o exemplo que todos temos que dar, Sem né? dúvida. Revertendo esse dinheiro em favor do hipossuficiente. Poxa vida, é bom saber que nós temos um presidente desse calibre que briga mesmo pela assistência judiciária e para aqueles que necessitam, né? Na verdade, às vezes, alguém que não necessita acaba pegando o lugar daquele que é realmente necessitado. Doutora Aislan, nós sabemos que a remuneração ela é bem pequena, módica, como mesmo o senhor disse. Como que funciona a remuneração do advogado? Ele recebe no início, recebe ao final? Como que funciona? Ricardo, esse é um ponto bastante polêmico, né? Porque nós que lutamos tanto pela valorização da profissão, pela Sim. valorização da nossa classe, temos um convênio que, infelizmente, nós não temos uma remuneração compatível com o zelo e com a dedicação do profissional. Mas é claro que essa remuneração simbólica paga com dinheiro público, e nós sabemos a crise que nós estamos vivenciando. O dinheiro público tem limite. Aliás, eu até brinco com os colegas nas subseções que eu visito. Sim. Dinheiro público não brota em árvore, ele sai dos nossos impostos, sai da nossa contribuição. Então nós temos, infelizmente, essa remuneração que hoje é simbólica, e um agravante disso é que o advogado conveniado só recebe ao final do processo. Em algumas situações ele recebe 70% ou 60% na primeira instância. Por ocasião da sentença? Por ocasião da sentença, e depois a complementação com o trânsito em julgado de um recurso. Certo. Então é bastante difícil esse trabalho, porque o advogado muitas das vezes tem que prestar todo esse serviço sem receber um centavo e depois recebe essa compensação aí do Estado, que eu diria que é simbólica, mas justamente é assim que tem que ser. Sem dúvida. Porque o advogado, em sua natureza, em sua essência, ele tem que se dedicar à atividade principal, que é a advocacia particular. Sem dúvida. O convênio de assistência judiciária não foi feito para a advocacia particular. Sim. Nós estamos atuando de forma suplementar, assim como diz o convênio. E é nessa condição que o advogado prova a sua condição humanista, não é? Sem dúvida. Aliás, antes do convênio existir, muitos prestavam esse mesmo serviço gratuitamente. Sem receber. Né? Advocacia totalmente voluntária. Nos últimos 30 anos, temos o convênio de assistência judiciária que remunera o advogado, remunera o profissional com esta quantia simbólica, mas tenho certeza que todos os que prestam serviço não se apegam a esse valor. Sim. Prestam porque gostam de atender, porque gostam de assistir àqueles que necessitam. Sim, presidente Aislan, não é de hoje que nós temos várias reclamações de advogados que, além de receber pouco por esse serviço, ao final acabam não recebendo, têm suas certidões devolvidas. E no último colégio de presidentes realizado em Campinas, o governador assumiu um compromisso. Eu gostaria de saber qual foi esse compromisso. Nós temos um grande problema com relação a pagamento. Em dezembro e janeiro agora deste ano, dezembro de 2015 e janeiro de 2016, nós tivemos um calote da Defensoria Pública. Atingiu 100% dos advogados conveniados. Sim. É um problema, Ricardo, porque cria uma instabilidade daquele que presta o serviço e já recebe uma remuneração simbólica. Sem dúvida. Sensível diante desse cenário, o governador Geraldo Alckmin já havia sinalizado por duas ocasiões, uma no dia 25 de janeiro, no primeiro dia de trabalho dos presidentes, e depois na posse do Conselho Seccional, que tomaria alguma providência com relação a este fato, para que evitasse que se repetisse. A inadimplência. Então, agora no nosso colégio de presidentes, o governador esteve presente mais uma vez e assinou um projeto que será encaminhado para a Câmara dos Deputados para bloquear 40% do Fundo de Assistência Judiciária, para que esse percentual fique destinado exclusivamente a remunerar o nosso convênio, os nossos advogados conveniados. Tá certo. Na verdade, esse projeto ele será encaminhado à Assembleia Legislativa, é isso? Do Estado de São Paulo. Certo. Foi de iniciativa do governo, mas precisa de aprovação da Assembleia. Sem dúvida. E após a aprovação, significaria dizer que não haverá mais inadimplência? No modo de administrar o fundo, sim. Porque a Defensoria passaria a não
utilizar mais esses 40% para outros gastos, seus gastos, porque ficariam bloqueados a remunerar os advogados. Em contrapartida, nós sabemos que esses 40%, eles se destinam a 40% do Fundo de Assistência Judiciária. Tá certo. E o que é o Fundo de Assistência Judiciária? O Fundo de Assistência Judiciária é um percentual destacado dos recolhimentos de cartórios extrajudiciais. Sim. O grande problema é que no cenário atual que nós estamos vivendo, no cenário de crise econômica, há uma queda significativa da arrecadação do FAJ. Então, o que nós temos que fazer é auxiliar na administração. Os advogados, conveniados, cada um deles tem que fazer o seu papel. E de que forma? Atender aquele que essencialmente comprove a hipossuficiência econômica. Porque se nós continuarmos nomeando, e aliás, no momento de crise econômica as ações disparam, né? São muito mais ações sendo distribuídas. Sim. E se nomearmos sem triagem, sem análise rigorosa da questão da hipossuficiência, nós poderemos sofrer com isso. Sim. Não estou dizendo que passaremos por um novo calote, mas poderemos ter dificuldades sim, porque o Fundo da Assistência Judiciária, o FAJ, está com suas reservas escassas. Tem uma perspectiva de melhora agora para o ano de 2017. O cenário econômico está mudando e nós temos uma situação um pouco mais tranquila. Mas é sempre bom ficar atento e cumprir o dever. Sem dúvida. Existia um projeto que queria estabelecer, na verdade, a gestão deste convênio, a Secretaria de Justiça. Esse projeto ainda existe? Existe o projeto, nós estamos acompanhando o andamento desse projeto. O último andamento estava na assessoria técnica legislativa da Casa Civil, pelo que nós interpretamos lá. Confesso que eu não entendo bem como é que funciona essa parte administrativa do governo, mas seria um último parecer, uma última análise jurídica da redação para eventual encaminhamento aí também para a Assembleia Legislativa. Certo. Isso seria importante também, né? Seria importante e aí sim nós teríamos um cenário totalmente diferente. Sim. Né? Um convênio com uma outra instituição, sim, Secretaria de Justiça e Cidadania, e aí não teríamos mais esse vínculo, esta relação com a Defensoria. Mas falo de coração aberto, o cenário mudou muito. A relação ao AB São Paulo Defensoria Pública está muito melhor do que era. Tenho certeza que nós navegaremos por água mais tranquila. Presidente Aislan, isso certamente em razão do seu trabalho e em razão do trabalho do presidente Marcos da Costa e a sua diretoria, não é isso? Ricardo, eu digo, é o trabalho do nosso time. O time é o AB São Paulo. Sem dúvida. Nunca vi um time tão unido como o do último Colégio de Presidentes. Sem dúvida. E esta união demonstra o nosso fortalecimento. Tenho certeza que é inédito a todos os advogados a união que estamos vivenciando nos últimos anos na gestão Marcos da Costa. Poxa, importante informação. Eu acredito que toda a advocacia tem percebido isso em razão das mensagens que o presidente Marcos da Costa destina à advocacia. Então, certamente, isso renderá muitos frutos para o futuro, enfim, né, para a advocacia de São Paulo. Todos trabalhando juntos no mesmo propósito facilita qualquer embate, qualquer discussão. Sem dúvida. E isso nós temos que agradecer, reverenciar e reconhecer o trabalho e a condução do nosso querido presidente Marcos. Sem dúvida. Presidente Aislan, nós vamos para mais um breve intervalo e retornamos já para falar mais um pouquinho sobre a justiça do Brasil. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. Para você que nos acompanha, hoje nós temos a alegria de receber em nossos estúdios o presidente da Comissão de Assistência Judiciária, o Dr. Aislan, que nos fala sobre a assistência judiciária e a justiça brasileira. E dando continuidade à nossa entrevista, presidente, eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho a respeito do cenário nacional, da justiça brasileira.
falar um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a delação premiada, sobre essa decisão recente do Supremo que possibilitou a prisão dos acusados antes do trânsito em julgado. Eu gostaria de saber da opinião do presidente da Comissão de Assistência Judiciária sobre esses assuntos. Olha, Ricardo, são assuntos bastante polêmicos, né? Delação premiada tem um pouco a falar, até porque é uma ferramenta hoje muito utilizada no combate ao crime, né? Mas algumas ponderações, algumas reflexões nós temos que deixar a respeito da delação premiada. Como pós-graduado em Direito Penal, isso é tema de inúmeros debates dentro da área do direito penal. Sim. E uma das questões que nós sempre levantamos no nosso corpo aí de operadores do direito é a questão da figura do delator, né? O delator, tradicionalmente, na nossa sociedade, sempre foi visto como um inimigo. Sim. Né? O apelidado como X9, como cagueta. Nos bancos de escola, inclusive. Nos bancos de escola, né? É uma persona não grata. É uma persona não grata, exatamente. Então, e recentemente a figura do delator vem ganhando prestígio, inclusive na mídia, né? Sim. Tem a redução da pena por uma imposição legal, a questão do Estado ter que resguardar, ter que preservar esse delator, como tem que fazer com qualquer outro preso. O Estado tem que dar segurança às pessoas. E o criminoso não deixa de ser um cidadão. Sim. O Estado tem que continuar prestando a segurança, como saúde, enfim, todos os outros fatores. E a questão que a gente pondera no âmbito da delação premiada. Será que o Estado continuaria dando sempre essa proteção? Será que essa pessoa estaria sempre sendo protegida pelo Estado? O Estado não falharia em nenhum momento? Então, essas questões nós levamos à discussão, porque é claro que todo delator ele sofre um risco do delatado. Tenho certeza que isso será tema de muitos debates. Talvez alguns cogitam, mas o delator poderia ficar preso, cumprir sua pena numa cela especial, longe dos outros presos. Mas se continuarmos tendo tanta delação, será que nós teríamos cela especial para todo mundo? O sistema prisional brasileiro é um dos maiores do mundo. Aqui se paga mais por um preso do que por um professor. Então nós temos que fazer essa reflexão. Será que nós estamos indo no caminho certo? E qual será a consequência disso daqui a 10 anos? Eu acho que com relação à delação premiada, vem sendo utilizada, confesso, importante ferramenta no combate ao crime organizado. Importante ferramenta na apuração dos crimes. Mas será que o caminho é esse? Será que o Estado tem condição de suportar isso? E o modo como está sendo feito, que me parece que a advocacia ou que os advogados não devem concordar, né? Sim, não, porque de forma alguma. O que nós temos ouvido, eu não acompanho diariamente, não é a minha área, mas é que quando a pessoa vai lá fazer o termo, ele já sabe a pena que ele vai ter. Na verdade, o único órgão que pode aplicar a pena seria o Poder Judiciário, mas quando ele vai... Então não São existe duas questões, a questão da pena em si, a pena concreta, e também a questão da delação premiada com relação a réus presos. Sim. O que acabou transformando a prisão preventiva numa regra geral. Então, primeiro, vamos prender, para extrair do preso a delação premiada, porque aí fica muito mais fácil. Estão se utilizando da prisão preventiva como um modelo de barganha da delação premiada. Sem dúvida. E isso é uma aberração jurídica. Sem dúvida. Então, tenho certeza que os advogados, os juristas, os estudiosos estão se debruçando a respeito desse tema para que a gente avance nessa questão e não se permita continuar nesse modelo totalmente ilegal. O presidente, e com relação à prisão antes do trânsito em julgado, qual é a sua opinião sobre isso? Compartilho do entendimento do nosso presidente Marcos da Costa. Sem dúvida, tem feito um trabalho brilhante. A OAB tem se posicionado de forma firme, não só a nossa seccional, mas também o Conselho Federal. Não podemos admitir essa situação. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, está suprimindo a vontade do legislador. E a vontade do legislador é expressa na nossa Constituição Federal e diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou com trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O Supremo Tribunal recentemente mudou esse entendimento. De fato, confesso, é uma aberração, especialmente porque nós sabemos que o judiciário erra. Quem interpreta a lei, quem aplica a lei é um ser humano.
sendo um ser humano, é passível de erro. E quem indenizaria essa pessoa por um dia perdido, por um dia encarcerado? Quanto seria uma indenização? Teria indenização? Então são essas as reflexões que nós temos que deixar. Eu até converso com os colegas e uma estatística. Será que o Supremo Tribunal Federal nunca reformou uma sentença do STJ, do Superior Tribunal de Justiça? Nunca reformou uma sentença de um Tribunal de Justiça? Será que o STJ nunca reformou uma sentença? Se reformou, é porque estava errada. E se estivesse errada com uma pessoa presa, como nós repararíamos esse dano? Então são reflexões também que eu acho que devem ser levadas em conta para consertar, para corrigir esta equivocada interpretação. Importante reflexão, presidente, e até o argumento daqueles que aceitam esse tipo de atitude é que nos tribunais superiores não se discutiriam mais a questão fática. Não é mais grave? Porque se nós vamos tratar apenas dos assuntos de direito, ou da Constituição, ou das leis federais, significa que no processo existe uma nulidade, que afrontou a Constituição, então é muito mais grave, não é isso? E eles interpretam como se não existissem nulidades. Sem dúvida. Mas vamos pegar os últimos acórdãos do STJ, do nosso Superior Tribunal de Justiça, do STF. Sim. Será que nenhum deles reformou uma decisão do tribunal? Existem reformas, existem decisões que beneficiam presos. E nós estamos acabando com isso. Então, volto a dizer, nosso modelo não permite avançar a esse ponto. Sem dúvida. Temos uma população carcerária gigantesca, somos um país cujo poder judiciário tem processos distribuídos aos píncaros, enormes volumes demais, passível de falha. Eu acho que é um avanço muito grande para um Estado que ainda não está preparado. Sem dúvida. E recentemente nós tivemos um outro exemplo, na mesma situação, foi o processo eletrônico, né? Queríamos avançar demais, acabamos construindo um caos. Sem dúvida. Agora estamos tentando refazer. Eu acho que o Supremo tem a oportunidade, a OAB está dialogando a respeito do tema, tem a oportunidade de reanalisar essa questão, porque realmente causará um mal irreparável à sociedade e ao Brasil. Importante reflexão, presidente. Fico feliz com essa sua posição. E nós temos visto também no Brasil a questão midiática, não é? Eles fazem uma entrevista lá de 1 hora acusando aquela pessoa que sequer ainda existe uma decisão que lhe é desfavorável. Nós vemos a advocacia sendo atacada. Existe, na opinião do senhor, um ataque ao direito de defesa? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nesse ponto, Ricardo, confesso que eu tenho um outro posicionamento. Eu acho que todo o processo penal deveria ser decretado sigilo. Porque a situação, o ponto de vista de acusar hoje é muito cômodo. Qualquer pessoa pode ser acusada de qualquer coisa. Se for absolvido, desculpa, o Estado errou. Se for condenado, tudo bem. Mas o reflexo disso é muito grande, aí não é? Aí que está. Toda vez que esse assunto é levado à mídia, toda vez que há uma exposição da imagem, toda vez que há uma exposição do direito daquela pessoa, da sua intimidade, da sua honra, como reparar isso? A sociedade já condenou. Já condenou. Isso? Temos um exemplo clássico, estudado há anos nas escolas, nos bancos acadêmicos. O caso da escola base. Estamos nos esquecendo que o judiciário, o Estado, a mídia desgraçou a vida lá daquelas pessoas. E ao final se comprovou que não era nada daquilo. Como reparar isso? Aliás, eu acho que não há reparação. Uma vida estragada. Sem dúvida. Palavra dita é uma flecha lançada, não tem retorno, né? Sem dúvida. Então, no meu posicionamento, eu acho que para evitar isso, nós poderíamos até criar esse mecanismo. No processo penal, a regra é o sigilo. E aí nós já cercearíamos essa exposição, que hoje também, entendo, está sendo exacerbada. Vamos com calma. O processo penal ele é muito mais detalhado. Pessoas são expostas no dia a dia. Hoje, com a decisão do Supremo, muitos podem ser presos. Já há um pré-julgamento. A mídia pré-julga. Temos que tomar cuidado. Por isso que é importante resguardar o direito de defesa. Cumprir o que diz a Constituição. Sim. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Sem dúvida. Se está na Constituição, não é à toa. Vamos respeitar o que diz a Constituição.
resguardar essas pessoas e evitar um mal maior. Poxa, mais uma importante reflexão essa questão do sigilo nos processos criminais, porque hoje a gente tem visto o Supremo julga um caso criminal pela TV Justiça, né? Ao vivo, para que todos assistam, não é? E essa exposição como fica, a intimidade, né, do acusado. E essa exposição como fica. Presidente Aislan, eu gostaria de saber do senhor uma opinião geral sobre a justiça brasileira, sobre o processo eletrônico, sobre os processos físicos que ainda estão em andamento e que hoje tem o processo eletrônico junto. Alguns estados a gente tem visto que após a execução vira eletrônico, mas em outros estados não, como é o caso do estado de São Paulo. Qual a visão geral do senhor a respeito da justiça brasileira? Olha, Ricardo, precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Nós temos uma visão hoje da própria população. Não sou eu quem digo. A população não vê a justiça, não sente a justiça. Temos problemas graves hoje, conciliação, forma como está sendo implantado o método da conciliação, sim, sem a presença do advogado, inclusive muito bem combatido pelo nosso presidente Marcos, sim, Marcos da Costa. Não é justiça. A pessoa vai desassistida a uma sessão de conciliação, acaba fazendo um mau acordo. Sim. Muitos relatam que na hora que saem da conciliação, já saem arrependidos do acordo que fizeram. Se sentem pressionados, se sentem desassistidos. E isso é ruim. Isso passa uma imagem de que não há justiça, em que o Estado apenas quer se livrar de um problema, quer limpar a mesa, empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Sim. E isso não é justiça. Nós temos que combater. A OAB São Paulo lançou uma campanha agora no nosso colégio, em que não há acordo se não houver a presença de um advogado. Sim, o adesivo já está até lá no meu carro. Isso, é uma campanha que nós realmente Sim. temos que incentivar, Sim. temos que divulgar. A população precisa ter conhecimento da importância da figura do advogado. Sem dúvida. Nessas sessões de conciliação. A justiça em si também precisa melhorar muito. Temos um processo eletrônico recentemente implantado, deu muito problema. A estrutura do Estado não é compatível com o avanço que ele pretende. Como que nós podemos falar num processo judicial eletrônico quando nós temos 3 formas de peticionamento, um para a Justiça do Trabalho, um para a Justiça Federal e um para o Tribunal de Justiça? Quando nós temos um acesso à internet de péssima qualidade. Então, são reflexões que nós temos que deixar aí para que um dia, quem sabe, a gente consiga chegar numa justiça ideal. Presidente Aislan, certamente essa entrevista demandaria muito mais tempo, mas o nosso tempo é curto, o senhor ainda tem compromissos aqui na região. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito satisfeito com essa entrevista e quero dizer, o senhor ainda é um advogado jovem, mas certamente muito experiente, não é à toa que está presidindo essa importante comissão. Eu gostaria de saber do presidente Aislan se ele ainda tem algum sonho na vida e qual é. Tenho sim, Ricardo. Eu tenho o sonho de me aposentar. Porque, infelizmente, pelo que nós estamos vendo no cenário brasileiro, a aposentadoria é um sonho que poucos terão realizado. Né? Tenho sim, tenho sonhos. Aposentadoria, é óbvio, é uma brincadeira, porque advogado não se aposenta. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Amo aquilo que faço, sim. Sou advogado e nunca sequer fiz inscrição para concurso público. Sim. Amo a advocacia, amo o que eu faço. E o meu sonho é de ver a justiça sendo realizada. Sim. O Estado garantindo, como eu aprendi lá na faculdade, o Estado garantindo a cada um aquilo que é seu. Sim. Dentro de um conceito justo, sim. Numa sociedade harmônica, numa sociedade pacífica, para que aí sim a gente possa alcançar o verdadeiro progresso. Poxa vida, mais uma importante reflexão do nosso presidente. Presidente, encaminhando realmente para o final, eu gostaria que o senhor deixasse a última mensagem, deixem abertos os microfones e as câmeras do nosso programa para o senhor, para que destine uma mensagem para a Advocacia de São Paulo. Meus amigos, eu digo sem sombra de dúvida que nós estamos vivenciando um momento histórico na nossa instituição, na nossa querida OAB São Paulo. E este momento histórico é traduzido por uma única palavra: união. A união é o que nos fortalece. No último colégio de presidentes nós tivemos um exemplo claro com relação a isso. Estamos unidos e estamos fortalecidos. Peço a todos apoio para os próximos anos, a gestão do presidente Marcos da Costa, a nossa querida seccional, porque tenho certeza de que nós teremos muito que avançar ainda.
Poxa. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho. Vou ser um assíduo acompanhante deste importante veículo de comunicação. Parabéns pelo trabalho. Poxa, presidente Aislan, nós que agradecemos e parabenizamos o senhor e a sua comissão pelo trabalho que realiza não só para a advocacia, mas para aqueles que necessitam da justiça. Então, eu quero dizer da minha felicidade, da minha alegria em recebê-lo aqui. Realmente essa visita foi muito importante para nós do programa Direito e Cidadania, para a nossa cidade de Assis. Nós não tivemos tempo de conversar com os nossos representantes municipais para que outorgasse aqui hoje um título, pelo menos de visitante ilustre, em razão da correria, mas saiba que o senhor será sempre um visitante ilustre aqui na nossa cidade, viu? Obrigado. E eu gostaria, presidente Aislan, de destinar um grandioso abraço ao nosso presidente Marcos da Costa, a toda a sua diretoria e a todos os conselheiros e conselheiras seccionais e os presidentes de subseções que são realmente os gestores do nosso estado, da nossa OAB estadual. E, portanto, doutor Aislan, mais uma vez agradecendo a sua presença, convido a todos para que assistam esse importante programa, essas reflexões do nosso presidente, e gostaria de desejar também um abraço a todos aqueles que nos acompanham e nos assistem. Bem, até a próxima, se Deus quiser. TV Viana, você está aqui.